Irmãos, esse texto é escrito por Pedro. Pedro era um homem muito decidido em relação ao que ele pensava. O trabalho que Jesus fez com Pedro foi uma das maiores obras que nós entendemos ser possível fazer num ser humano. Ele era como um de nós, impetuoso, arrogante, gostava de se ufanar pelo fato de ser um judeu. E ele aprendeu durante toda a sua história de vida que ele pertencia à nação escolhida por Deus para abençoar o mundo. Isso fazia dele um homem, na sua visão, superior aos demais seres humanos. Tanto isso é real, que quando o Evangelho começa a se expandir, através da obra missionária, conforme registro no livro de Atos, era necessário que no coração e na mente dos apóstolos, dentre os quais Pedro, fosse desfeito todo o orgulho, toda a empáfia, toda a arrogância. E chegamos ao capítulo 10 do livro de Atos e vemos o apóstolo no momento em que ele estava preparando-se para o almoço e, de repente, ele estava cansado, ele começa a cochilar, tem uma madorna, um sono, e ali ele tem uma visão. E naquela visão, na verdade, é Deus falando com ele, e ele estava com fome, e aparece descido num lençol animais que eram considerados para os judeus impuros. E a palavra diz para que Pedro comesse, ele disse: eu não vou comer nada que não seja puro. E depois da insistência naquela visão, Pedro acorda, e quando ele acorda, está um homem lá, procurando por Pedro, para levá-lo à casa de um homem que não era judeu, Cornélio, o centurião. E Pedro chega à casa de Cornélio, e ele chega ali cheio de dificuldades, cheio de orgulho, cheio de preconceito. E quando ele entra na casa de Cornélio, Cornélio humildemente diz: olha, Pedro, nós estamos todos aqui reunidos porque nós queremos ouvir o que é que Deus quer falar através de você. E Pedro ficou numa situação muito desconfortável, porque para Pedro, aqueles homens da casa de Cornélio, homens e mulheres, não eram merecedores da graça de Deus. E Pedro abre a sua boca, e quando ele abre a boca, o Espírito de Deus usa as palavras de Pedro, e há um quebrantamento na casa de Cornélio. E Pedro então começa a se quebrar. Aquilo que Jesus havia dito para Pedro enquanto no ministério, para Pedro e os outros, conforme está no registro de Mateus capítulo 11, versos 28 a 29, dizendo: venham a mim, vocês que estão cansados, vocês que estão oprimidos, e aprendam de mim, que eu sou manso, que eu sou humilde de coração, e vocês vão achar descanso para as vossas almas. Então Pedro chega à casa de Cornélio, e ali ele vê uma manifestação do Espírito Santo de Deus, e então ele se expressa no capítulo 10, a partir do verso 34, dizendo o seguinte: eu hoje reconheço por verdade
que Deus não faz acepção de pessoas. O texto no original diz que Deus não nos trata segundo a nossa cara. Por isso esse homem escreve: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, a seu tempo, vos exalte. Ou seja, quem está dentro dos limites do reino de Deus não pode experimentar a graça de Deus em sua extensão plena, se não for humilde. E quero dizer para os irmãos que o orgulho é uma das marcas mais fortes em todos os seres humanos. Em nós que fomos salvos pela graça. Quantas vezes Deus não nos pode fazer instrumentos dessa graça? Quantas vezes a vida de cada um de nós, que era para ser um reflexo desse Deus que a todos ama, desse Deus que faz maravilhas, desse Deus que transforma, desse Deus que faz milagres, isso não acontece por causa da nossa postura orgulhosa, arrogante. Por isso Pedro diz: irmãos, o que ele está dizendo é o seguinte: eu também fui assim. Mas eu aprendi que é necessário humilhar-se debaixo da poderosa mão de Deus. É uma escolha que temos que fazer. Ou nos humilhamos diante de Deus, ou vamos ser humilhados por Satanás. Não tem outra alternativa. O convite é que nos humilhemos diante de Deus. Por que é necessário ser humilde? Ser humilde, irmãos, é preciso porque somos salvos pela graça. Eu fui salvo pela graça e você também foi salvo pela graça. E a graça de Deus é algo difícil de ser entendido. Eu prego esse evangelho há muitos anos. E eu quero dizer para os irmãos que eu nunca entendi a graça. Eu aceito a graça. Eu fui alcançado pela graça. Mas somente um Deus, que é muito além da minha imaginação, que é muito além da minha percepção, é capaz de olhar para um homem como eu, como você, e nos amar, e vir em graça, e vir a nós e nos dar aquilo que nós não merecemos. Porque não há nenhum de nós que mereça ser salvo. Não adianta a pessoa arvorar-se de uma falsa religiosidade e dizer que faz isso, aquilo outro, porque tudo que nós fizermos diante de Deus, como diz a Bíblia, será como se fosse trapo de imundícia. Então, nós precisamos ser humildes, sabendo que nós somos alcançados pela graça de Deus. Não há nenhum mérito em nós. Se alguém pensa que, ora, eu sou tão especial que Deus não tinha outro jeito a não ser me salvar, você está completamente enganado. Na verdade, é uma obra de Deus, que não é direcionada somente para algumas pessoas, não, embora somente alguns serão salvos, mas é direcionado a todos os homens, como diz a Bíblia, conforme lá no livro das cartas pastorais de Judas, dizendo que essa graça de Deus se manifestou, trazendo salvação para todos os homens. Vamos aprender uma coisa, irmãos: grande só existe um. O salmista diz no Salmo 48, verso 1, dizendo: grande é o Senhor. Nós não somos grandes, somente Deus é grande.
Então, ser humilde é preciso, porque nós fomos alcançados pela graça. Você foi alcançado pela graça de Deus. E a Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Ser humilde, irmãos, é preciso também para que nós tenhamos um relacionamento sadio, vertical e horizontal. Relacionamento sadio e vertical é relacionamento com Deus. Tiago diz no seu capítulo 4, verso 6, que Deus resiste ao orgulhoso, mas dá graça ao humilde. Então, se alguém quer se relacionar com Deus, precisa ser humilde. Não podemos ter relacionamento sadio com Deus. Não estou falando de salvação, não, irmãos. Salvação é outra coisa. Estou falando de comunhão, relacionamento. Enquanto houver orgulho, Deus não há de se relacionar de forma sadia conosco. A Bíblia diz: humilhai-vos. O que você tem? O que você é? O que você sabe? É por causa de Deus. Quantas vezes há essa arrogância? Quantas vezes há essa empáfia, esse orgulho, que caracteriza até nós, os cristãos, e muitas vezes nós, os cristãos. A igreja de Corinto é um exemplo disso. Quando havia uma divisão na igreja, porque o orgulho fazia mal, e eles não conseguiam se relacionar com Deus por causa do orgulho. Os líderes talvez mais eminentes estavam na igreja de Corinto. Ali estava Paulo, ali estava Apolo, ali estava Cefas. E eles começaram a se dividir, uns diziam: olha, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. E Paulo diz: meus irmãos, quem é Paulo, quem é Apolo, quem é Cefas? Eles são somente ministros, através de quem vocês creram. Um plantou, outro regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. Nossa relação com Deus, sadia, depende dessa humildade. Humilhai-vos diante do Senhor. O que significa humilhar-se diante do Senhor? Ser obediente ao Senhor. Ouvir a voz de Deus. E fazer o que Deus mandou fazer. Nada além disso. Significa submeter-se do ponto de vista de entregar a minha vontade à vontade de Deus. Significa dizer, como disse o apóstolo Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E há uma realidade que quanto mais eu estudo a Bíblia, mais eu fico a perguntar por que é que Deus fez assim, mas Deus sabe, eu não sei nada, Deus sabe tudo. Deus criou o ser humano com uma coisa que só o ser humano tem. Igual a Deus, que é vontade. As outras realidades que nós temos são dadas por Deus, mas são diferentes. Por exemplo, quando você se converte, você recebe da parte de Deus poder para testemunhar, poder para proclamar. Lá no livro de Atos, capítulo 1, verso 8, diz assim: mas recebereis poder, e virá sobre vocês, para vocês falarem dessa mensagem. A palavra usada ali na língua original é a palavra dinamis, de onde vem a palavra dinamite, ou seja, Deus concede ao cristão poder, não é dele. Então, se você prega, pessoas se convertem, poder de Deus não é seu. Se você canta, as pessoas são abençoadas,
poder de Deus não é seu. Se você ensina, as pessoas aprendem, poder de Deus não é seu. Recebereis o poder, é dado por Deus. Então há uma diferença, o poder humano é dado por Deus. Mas quando a Bíblia fala do poder de Deus, como Jesus diz lá em Mateus, capítulo, do final de Mateus 28, a partir do verso 19, assim, todo poder, mesma palavra, me foi dado. Aí não é mais a palavra dinamis, que significa dinamite. A palavra ali é a palavra exousia, que significa o poder que subsiste por si mesmo, não é um poder concedido, ou seja, o poder de Deus é o poder absoluto, o poder do homem é um poder concedido. Assim como a Bíblia fala de outras realidades que acontecem na vida cristã, como o amor e outros. Mas quando fala sobre vontade, a palavra usada na língua original é a mesma. Telios significa vontade no grego. Ou seja, Jesus diante de Jerusalém, quantas vezes eu quis, vontade divina, telios, mas você não quis, mesma palavra, telios, vontade humana. Então a vontade é uma coisa muito forte no ser humano. Hoje nós vivemos um tempo em que há mais liberdade das pessoas expressar a sua vontade, não é isso? Por exemplo, quem tem filhos menores sabe que isso é assim. Quando eu era um menino, faz algum tempo, eu via muito essa expressão, criança não tem vontade. Hoje a gente sabe que criança tem vontade. Né? As mães aqui podem me dizer, às vezes na hora de vir para a igreja, principalmente as meninas, né? Quer colocar uma roupa, a menina não quer. Porque é vontade. Eu não sei porque Deus nos fez assim, com essa capacidade, mas Deus sabe porque Ele nos fez. E ser humilde, irmãos, com Deus, é uma atitude voluntária de eu colocar a minha vontade submissa à vontade de Deus. É o que Paulo diz, escrevendo aos Romanos, para que experimenteis a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. A pessoa só se humilha se quiser. Eu tenho aprendido, isso é que me deixa preocupado, mas não adianta ficar preocupado, que não vai mudar nada, né? Que nem Deus pode mandar na vontade do homem. Se o homem não quiser, nem Deus. Porque Deus criou o homem com vontade. Obviamente, Deus diz, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele a seu tempo vos exalte. Por quê? Porque se eu não me humilhar diante de Deus, diz a Bíblia, Deus resiste ao soberbo, ao orgulhoso. E a gente sabe que ninguém luta com Deus e vence, né? Então, quando eu não me humilho, eu estou lutando contra Deus. E eu vou perder sempre, não tem jeito. Eu não vou vencer. Então, o relacionamento ficará um relacionamento doentio. Não é um relacionamento sadio. Deus quer me abençoar. Deus quer me ajudar. Deus quer me conduzir. Mas eu tenho aquela vontade obstinada, orgulhosa. E não permito que Deus me dobre. Você é assim? Quebrante-se nessa manhã diante de Deus. Peça a Deus, Senhor, me ajude a ser humilde. Me ajude a submeter a minha vontade à tua vontade. Ser humilde é necessário para o nosso relacionamento vertical, mas também para o nosso relacionamento horizontal com o ser humano. Irmãos, quanto sofrimento no relacionamento humano por causa de uma coisa só, falta de humildade, em outras palavras, orgulho. Começa na família. Quanta
quantas vezes existe uma contenda tremenda entre o marido e a mulher, por causa de uma coisa só: orgulho. Ou não é verdade? Entre irmãos e irmãos, por causa de uma coisa só: orgulho. Entre pais e filhos, por causa de quê? Orgulho. Ao ponto que Paulo, escrevendo aos cristãos de Filipos, no capítulo 12, verso 13, ele diz o seguinte: meus irmãos, nada façam por contenda. Sabe o que é contenda? É briga, né? É rezinga. Nada faça por contenda ou por vanglória, ou seja, glória vazia, querer que a minha vontade prevaleça em detrimento da do outro. Ele diz: nada faça por contenda, por vanglória, mas por humildade. Cada um considere o outro, o quê? Igual a si? Superior a si. Pastor, o senhor não sabe o que está dizendo. O senhor vai querer que eu ache que minha mulher é superior a mim? Não sou eu não é a Bíblia. Ah, pastor, o senhor vai querer que meu marido seja superior a mim? Ele já se acha, se eu vai falar assim, vai ser pior ainda. Minha irmã, não sou eu, é a Bíblia. Por que contenda? Por que sofrimento? Por que guerra? Por causa do orgulho. Ou não é verdade? Olhe para aquelas horas onde houve desentendimento no seu lar. Pense se você não foi orgulhoso. Não, pastor, não tem nada de teve direito. Orgulhoso. Orgulhoso, orgulhosa. E onde houver orgulho, haverá destruição. A Bíblia diz que há destruição quando há orgulho. Sabe por quê? Porque o orgulho vai endurecendo o coração. Eu sou orgulhosa, eu fico com o coração endurecido. Ele age como uma criança, né? Igual uma história antiga de escola bíblica dominical, quando conta-se que estavam na hora do almoço, sentou-se à mesa o pai, a mãe e os outros filhos, mas um menino não queria sentar. E o pai disse: meu filho, sente-se, está na hora da refeição. Ele queria comer em pé. E o pai insistiu a segunda vez: meu filho, sente-se, está na hora da refeição. E o menino, obstinado, permanecia em pé. Ele conhecia o pai, né? Que era rígido. E a mãe virou-se para ele: meu filho, sente-se, seu pai está pedindo para sentar, sente-se. Aí ele sentou e virou no ouvido da mãe e disse: mãe, eu estou sentado por fora, mas por dentro eu continuo em pé. Irmãos, há pessoas que são igual criança, assim. Não se dobram. Embora cristãos não se dobram. A Bíblia diz: humilhai-vos. Por que a Bíblia diz isso? Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, a seu tempo, vos exalte. A humildade, irmãos, constrói pontos no relacionamento humano, ao passo que o orgulho constrói muros de separação. Quantas pessoas estão separadas dentro de casa? Quantos irmãos estão separados? Quantos maridos estão separados? Embora vivendo juntos, mas o orgulho endureceu de tal forma o coração que não há mais harmonia, não há mais alegria, não há mais prazer. A Bíblia diz: humilhe-se, humilhe-se. Ser humilde é preciso para vencer o pecado. Humilhar-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Sabe por quê, irmãos? Orgulho é pecado.
Você pode dar o nome que você quiser, mas orgulho é pecado. É diabólico. O diabo é orgulhoso, sabia? E Salomão diz o seguinte: que os olhos altivos, o coração orgulhoso é pecado. Provérbios 21:4. Ou seja, diz ele que é lavoura do diabo. Quer deixar o diabo trabalhar na sua vida? Seja orgulhoso. Seja orgulhoso. O diabo vai trabalhar na sua vida, até te destruir. Porque orgulho faz isso. Quero terminar falando da experiência de um grande rei, um dos maiores monarcas que o mundo conheceu, Nabucodonosor. O livro de Daniel registra o orgulho desse homem. E diz lá no capítulo 5, verso 20, o seguinte: mas quando o seu coração se orgulhou, e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derrubado do seu trono real, e passou dele a sua glória. Se você quiser ler em casa, capítulo 5 de Daniel. Quando o coração daquele homem se orgulhou, ele foi derrubado do seu trono. Irmão, entenda uma coisa. Quem sou eu, quem é você? Nós somos o que somos. Nós temos o que temos. Nós sabemos o que sabemos. Por causa de Deus. Então, por que esse orgulho? Por que esse orgulho? Por que essa falta de humildade dizer o seguinte: olha, eu tenho um bom emprego porque eu sou capaz. Ah, é? Você é capaz? Quem deu capacidade para você? Por que esse orgulho dizer assim: olha, eu tenho uma boa casa porque eu sou um bom administrador? Ah, é? Você é? Quem foi que permitiu isso a você? Eu sou isso, eu sou aquilo. Irmão, nós não somos nada. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo vem de Deus. Nunca nos esqueçamos disso. Então, quando vier aquele sentimento, né? Que é até comum até em nós evangélicos. Felizmente o povo está amadurecendo, mas houve um tempo que alguém, e isso não mudou muito não, tá? Eu sou crente, sou melhor do que quem não é. Você não é nada melhor do que ninguém, você é igual a todo mundo. Fica achando que você é melhor não, que você não é melhor coisa nenhuma. Talvez os jovens, adolescentes não lembram disso, mas os um pouquinho mais experientes lembram-se. Quando tinha aquela frase, o pessoal gostava de usar isso no carro: eu não sou o dono do mundo, mas sou o quê? Filho do dono. É orgulhoso. Orgulhoso. Filho do dono. Orgulhoso. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu faço isso, faço aquilo. Orgulhoso. Tem que ser humilde. Porque, escreva isso, irmão. Não é que o pastor Joel está dizendo, não, que diz a Bíblia. Se a gente não for humilde, Deus vai nos derrubar. Pode escrever. Você pode ser o homem mais inteligente do mundo, o homem mais rico da terra. Se você não for humilde, Deus vai te derrubar. Pode acreditar nisso. Você pode pensar: não, é coincidência. Coincidência? Não. Cuidado com orgulho. Eu sou melhor do que fulano, sou melhor do que Beltrano. Quem é minha esposa? Nem estudou, não sabe nada. Cuidado com isso. Quem é meu esposo? Cuidado com isso.
considere o outro, diz a Bíblia, superior a você. E quando isso acontece, Deus é poderoso. Diz a Bíblia que Ele exalta os humildes. Ele exalta os humildes.